Bom dia, nono ano. Estou aqui para conversar um pouquinho mais com você sobre as mudanças de estados físicos da matéria. Para isso, eu vou precisar lembrar como se comportam as moléculas nos três estados físicos. Primeiro, sólido. As moléculas estão fortemente unidas, com pouquíssima movimentação, daí a forma e o volume constante. No estado líquido, já existe um espaçamento um pouco maior entre as moléculas, mas não vai dar uma forma definida. O volume é constante, mas a forma não será definida. E por último, aqui você tem umas moléculas de um gás que estão extremamente afastadas e com muita movimentação, o que não vai dar nem forma nem volume definido. A gente tem que lembrar que a matéria ela pode mudar de estado físico conforme a pressão e a temperatura. Se eu modifico a temperatura para mais ou para menos, eu consigo mudar os estados físicos da matéria. A mesma coisa acontece com a pressão. Dependendo da pressão, há uma mudança também do estado físico da matéria. Aqui, só para lembrar vocês, você tem os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E quando você muda do sólido para o líquido, você aumenta a temperatura, você tem fusão. Quando você passa do líquido para o gasoso, você continua aumentando a temperatura, há um aquecimento, você chama de vaporização. Quando o sólido passa diretamente para o gasoso, a gente chama de sublimação. É o caso da naftalina, que é uma bolinha sólida que você coloca para tirar odores no guarda-roupa e depois, quando você vê, não tem nada lá líquido, fica só o gás que ela exala. Agora, quando a gente mexe na temperatura e provoca o resfriamento, a diminuição dessa temperatura, você tem do gasoso para o líquido, aqui está com o nome de liquefação, mas a gente pode ter também a palavra condensação, tá? Continua o resfriamento do líquido para o sólido, é o caso do gelo, você tem o que a gente chama de solidificação. Quando você passa direto do gasoso para o sólido, você tem o que a gente chama de ressublimação. Essas são as mudanças de estado físico da matéria que só vão acontecer caso você tenha um aumento ou diminuição da temperatura, tá? Ou você mexa também na pressão. Portanto, temperatura e pressão são fatores que influenciam as mudanças de estado físico. O aumento ou diminuição da temperatura podem alterar o estado físico da matéria. No caso da fusão, da vaporização e da sublimação, ocorre um aumento da temperatura. No caso da condensação ou liquefação, solidificação e a ressublimação, ocorre uma diminuição da temperatura que a gente percebe claramente quando perde calor. Combinado? Espero que fique claro para vocês agora as mudanças do estado físico e por que elas acontecem. Um beijo para vocês. Tchauzinho.